Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou falar sobre 3 coisas essenciais que você precisa saber antes de celebrar o teu casamento. Em alguns casos na união estável também, tá? 3 coisas essenciais, vou passar para você aqui. Então se você quer saber mais, me acompanha. Meu nome é Leandro Canavarros, eu sou advogado, sou graduado e mestre em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, sou especialista em Direito de Família. Bom, vamos lá. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal. Isso auxilia, nos incentiva a continuar produzindo. Porque o YouTube entende, né, que as pessoas estão gostando do conteúdo. Então isso nos auxilia, nos fortalece, tá bom? Mas vamos lá, o nosso objetivo aqui é sempre tratar dos assuntos de forma breve e objetiva, entregando conteúdo. E hoje, como eu disse e repito, vamos falar sobre 3 pontos essenciais para você saber aí antes do casamento. A maioria das pessoas, elas vão proceder ao casamento ou união estável sem saber desses 3 pontos que eu vou falar agora. Esses 3 pontos são, primeiro, começo, alteração do nome, pessoal. Então, quando posso, né, por que fazer, enfim. Alteração do nome é algo que ambas as partes podem fazer, ambos os cônjuges podem colocar o sobrenome do outro. Não é só a mulher colocar o sobrenome do marido e nem o marido colocar o sobrenome da mulher. Ambos podem, inclusive ou 2 homens, 2 mulheres também, né? O casamento não só um casamento hétero, mas um casamento homo também, enfim. Mas também você tem a opção de não alterar o nome. Essa é uma opção também, tá? Não é obrigatório a alteração do nome. Beleza? Eu particularmente, opinião pessoal, não me agrada muito a ideia de alterar o nome. Mas isso é algo pessoal, quem tem que decidir é você, certo? Eu vou trazer aqui para você um pouco das consequências e você decide. Beleza? Então, assim, as consequências são, você vai precisar, se você casa, né, faz o casamento e coloca o nome do seu cônjuge, o que ocorre? Você vai precisar atualizar os seus documentos, né? Então, se por acaso você já tem um filho, vocês vão precisar alterar o documento na certidão de nascimento dos filhos, né? Se vocês, a identidade vai precisar ser atualizada, CNH vai precisar ser atualizada, às vezes carteira profissional vai precisar ser atualizada, passaporte, outros documentos aí, diplomas eventualmente vai precisar de atualização, ou seja, acaba trazendo uma burocracia, né? É claro que tem pontos positivos, como por exemplo, a família assina só um sobrenome, né? Fica bonito também, muitas vezes, quando se gosta daquele sobrenome, né? Então fica só um sobrenome sendo assinado ali. Então é algo que para você pensar, né? Para você decidir se deseja ou não. Então esse é um ponto que precisa ser conversado e pensado antes do casamento, tá? Na união estável isso não ocorre porque não altera ali o nome, certo? Agora, o segundo ponto então. Segundo ponto, pessoal, importantíssimo, que pouco se fala, pouquíssimo se fala, isso também serve para a união estável, ou tanto no casamento quanto na união estável, é acerca de algumas regras que são, digamos assim, inegociáveis, ou seja, eu não abro mão, né, da minha vida assim, ou de um jeito ou de outro. Por quê? É muito comum, isso, em regra geral, as pessoas chamam de pacto antinupcial, né? Um acordo antinúpcias, né? Esse termo técnico. Mas enfim, geralmente para o casamento, muitas vezes necessita desse pacto, e eu vou explicar mais adiante. Mas seria você estabelecer algumas regras para esse relacionamento, né? Geralmente o pacto é feito como para fins patrimoniais, geralmente, né? Regra geral. Mas ele também pode ser feito de outras formas, tá? Ele também pode ser feito de outras formas. Então, ele pode ser feito para questões aí de como vocês desejam educar os filhos, como que vocês vão lidar em caso de traição, de relacionamentos outros que existam, eventualmente paralelo ao relacionamento principal de vocês, se vocês concordam com isso ou não. A gente vê pactos de diversas formas, pessoal, com relação ao patrimônio, ou às vezes um patrimônio específico que exista, entre vocês, que já exista, e vocês queiram dar uma destinação, exposição de filhos nas redes sociais, tem inúmeros, infindáveis exemplos que eu poderia trazer aqui de pontos que nós poderíamos colocar no pacto, tá? Então, assim, é algo que precisa ser pensado. Pessoal, inclusive, já tive casos aqui, acompanhei casos em que os cônjuges quiseram colocar uma multa de indenização em caso uma das partes viesse a provocar uma traição,
dentro do relacionamento, né? Então, assim, é polêmico, né? Bem polêmico, bem curiosa essa situação, tá? Mas ambos pactuaram, assinaram um acordo ali, né? Um acordo. Então, saiba disso, pessoal. Tenham isso em mente, que antes do divórcio, antes de formalizar uma união estável, antes do casamento, perdão, ou antes de formalizar uma união estável, vocês, qualquer um dos cônjuges, né, possuem o direito de realizar um pacto, né? E aí vocês podem colocar algumas coisas que vocês construíram da vida, algumas regras, alguns pensamentos, alguns princípios. E vocês podem registrar isso sem nenhum problema, tá? Então, procure saber mais, se isso te interessa, procure saber mais, pergunte, né? A gente vai conversando, quem sabe isso vira até um outro vídeo. Bom, pessoal, e o terceiro ponto e último de hoje, dessa aula aqui que eu estou gravando, é com relação ao regime de bens. Isso é um ponto, assim, sabido por todos, mas estudado por quase ninguém, né? Então, assim, muita gente sabe que existem essas questões com relação ao regime de bens, de patrimônio do casal ou dos conviventes de união estável, mas poucos buscam aprofundar isso e entender isso. Então esse é um outro ponto essencial, pessoal. E o casal, né, seja homo ou hétero, eles precisam conversar sobre a forma como eles desejam levar o seu patrimônio adiante, né? Construir o patrimônio junto, nós vamos separar, né? Tudo que é meu é teu, ou daqui para frente tudo que vier é nosso. Isso tudo precisa ser discutido antes de entrar no casamento. É a melhor forma. Quando está alinhado, quando está combinado, geralmente não dá confusão depois, né? Se está acordado, cumpre-se o que foi acordado, certo? Então, pessoal, isso é importantíssimo que vocês discutam entre vocês e também questionem o advogado, né? Conversem com o advogado, né? Pode mandar também aqui, a gente pode fazer uma videoconferência, podemos conversar em reunião. As perguntas que vierem posso colocar em outro vídeo, como eu já mencionei, mas não deixem de perguntar e de conversar. Eu já recebi clientes que tinham vergonha de conversar entre si sobre isso. Infelizmente, que pena, porque se estão com vergonha de conversar sobre patrimônio, eu fico com receio do que vão ter, né, depois na relação. Eles precisam conversar realmente sobre isso, tá? Isso impacta em como vai ser no dia a dia de vocês. O regime, que se você não optar pelo regime, vai ser de comunhão parcial, tanto na união estável quanto no casamento. Ou seja, dali para frente, o que vocês construíram juntos é de vocês. Ah, Leandro, mas eu já tenho um patrimônio meu, eu tenho um apartamento XYZ que eu estou financiando, etc. Esse financiamento que você está pagando aí, a partir dali, é de vocês dois também. Aquela fração que você está pagando do apartamento é de vocês dois também, tá? Ah, mas eu tenho um carro financiado assim, tá? Mesma coisa. Ah, mas eu comprei sozinho, dei entrada. Não, se você comprou sozinho, deu entrada. Você pagou algumas parcelas sozinho, mas dali em diante, vocês estavam convivendo juntos. Então, tudo dali para frente é de vocês. Se vocês não optaram pelo regime de bens, é assim que vai ser, tá? Então, é importante que vocês optem e saibam das consequências de cada um. Esse é o mais importante. É o mais importante, certo? Se você tem dúvidas, manda, compartilha, faça contato. E se você gostou também desse conteúdo, curte, né? Se inscreva no canal, dá um like aí, compartilha o vídeo, que isso nos auxilia, tá certo? Um abraço, até breve.